Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos começando o nosso MesaCast sobre gestão de crises. Vamos conversar sobre como as lideranças devem enfrentar crises significativas como desastres naturais ou crises financeiras e como agir nessas situações. Eu sou a professora Denise de Moura, especialista em liderança e comportamento organizacional, e estou aqui hoje com Daniel Sonoda, CEO do Instituto PSEG, que tem a nobre missão de expandir e aplicar o conhecimento em economia e gestão, aproximando a academia e a pesquisa da sociedade. O foco do PSEG é se reinventar constantemente, com simplicidade, qualidade e inovação. O PSEG é reconhecido pela excelência do ensino e soluções aplicadas. Muito obrigada, Daniel. Uma grande honra, uma grande alegria tê-lo aqui em nosso MesaCast para debatermos sobre um tema de extrema relevância. Eu conheço o PSEG aí desde 2013 e se eu tivesse que trazer em uma ou duas palavras o que é o Instituto PSEG hoje, eu diria consistência e excelência. Parabéns. Inicialmente, então, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional para todos que estão nos assistindo hoje. É uma grande honra estar participando do programa, Denise. E é um bate-papo muito interessante, né, sobre gestão de crises. Acho que eu não vou falar o que deve ser feito, eu falo assim, o que que eu fiz quando o calo apertou, sabe? Porque crises é um assunto muito difícil e cada um vive a sua, né? A sua crise pessoal e corporativa, né? E acho que a ideia de bater um papo sobre isso é compartilhar um pouquinho da experiência. Um pouquinho da minha trajetória profissional, eu sou engenheiro agrônomo de formação. Ah, Tentei seguir carreira acadêmica, fiz um mestrado, doutorado e pós-doutorado. Mestrado, doutorado na área de economia, um pós-doutorado na área de zootecnia, mas foi com economia aplicada a temas que eu estudava na época, né? Eu estudei muito a parte de criação e mercado de peixes, diferentes, né? Mas foi o objeto do meu estudo na academia. Bom, paralelo a isso, durante o meu doutorado, foi quando eu comecei a trabalhar no PSEG. Então, no final do meu doutorado, foi quando o professor Pedro aí me convidou para trabalhar junto ao PSEG, organizando cursos de especialização. E de lá para cá, praticamente boa parte da minha trajetória profissional se desenvolveu dentro do PSEG. Também trabalhei junto com o meu pai há alguns anos, aliás, ainda trabalho, mas agora um pouco mais afastado, no conselho da empresa dele para trabalhar principalmente na parte de gestão financeira, né? Ah, Bom, um pouquinho do PSEG, a gente nasceu dentro da Universidade de São Paulo e depois passou por uma trajetória de virar um instituto independente. Então, hoje o Instituto PSEG ele é independente da Universidade de São Paulo, mas ainda guarda muito relacionamento. Então, além da Exalc, hoje nós trabalhamos também com outras unidades da universidade, apoiando em diversas frentes. E o nosso trabalho é muito complementar, é fazer justamente aquilo que a universidade tem dificuldade de fazer. Então, hoje, nós nos especializamos muito na transmissão de conteúdo à distância e todas as ferramentas que são necessárias para que isso aconteça, né? Então, basicamente, um resumo da minha trajetória profissional é essa. Olha só que interessante quando o Daniel traz aí a trajetória dele profissional, mas ele iniciou a fala dele dizendo: olha, a ideia aqui não é eu dar dicas de como a gente vai solucionar as crises, é como
Eu solucionei as crises. E é exatamente essa a nossa ideia aí desse nosso MesaCast. Inclusive, o Daniel traz aí a trajetória dele profissional, os vários campos aí que ele vivenciou e vivencia. E é exatamente essa a ideia do nosso debate. Quem dera se existissem fórmulas mágicas. Não existe fórmula mágica. A gente aprende a partir das quedas e das crises que a gente vivencia. E, Daniel, aproveitando então esse gancho da sua fala, eu queria trazer uma pergunta aqui para você. Quando a gente fala em gestão de crise, que inclusive é o foco aqui, não há como hoje a gente falar em gestão de crise se a gente não falar em resiliência organizacional. E um pouco diferente da resiliência individual, que é a gente superar adversidades, crescer com as adversidades, aprender com elas, a resiliência organizacional envolve exatamente as organizações, as empresas conseguirem gerenciar aí as suas vulnerabilidades, as suas crises e de amplo espectro ou crises de diferentes categorias, diferentes portes, e conseguir lidar, não parar a operação e ainda se adaptar a rápidas mudanças. Então, quando a gente fala em resiliência organizacional, empresas resilientes, a gente está falando de empresas que conseguem gerenciar os seus riscos, as suas vulnerabilidades, como? Aprendendo com os erros, aumentando a sua capacidade de compreender os riscos que elas possuem internamente, trabalhar bem a gestão da mudança, se adaptando rapidamente a essas mudanças, entendendo o que está acontecendo, entendendo o cenário. Fazer um efetivo gerenciamento financeiro é importante, sim, ter um colchão financeiro, ter reservas financeiras quando a crise vier, conseguir, a partir de uma gestão de riscos efetiva, detectar de forma rápida ou até mesmo proativa um problema específico e, claro, isso tudo para evitar parar uma operação diante de uma crise. Diante aí da sua fala, diante aí que a gente entende que crises a gente vivencia a todo momento, como é que as lideranças da atualidade, elas devem ou podem se preparar ou até mesmo se antecipar a possíveis crises, evitando exatamente não parar uma operação, inclusive aprender com essas crises? Boa pergunta. Ah, eu acho que eu vou começar falando um pouquinho sobre resiliência organizacional. Foi uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que eu achei bem interessante, né? Quando a organização é pequena, a resiliência organizacional é até mais fácil, porque você está com contato com a equipe o tempo todo, olho no olho, e você consegue fazer com que as pessoas entendam exatamente o que elas têm que fazer diante de algum tipo de dificuldade, mesmo porque você está muito próximo. Aconteceu alguma coisa, você está junto. Então, ele acaba aprendendo com as suas atitudes aquilo que seria a melhor opção para aquele problema que acabou de surgir. Bom, à medida que a empresa vai crescendo, você não tem mais esse contato direto. E qual que é a dificuldade? A dificuldade é, tá, o telefone sem fio. Porque você fala geralmente com o seu gestor ou seu gerente, ou não sei qual que é a organização que a empresa tem, que vai falar com uma outra pessoa que até chegar na pessoa que está na linha de frente. Até lá, boa parte da informação se perdeu. Então, quando existe algum tipo de problema, aquela pessoa muitas vezes talvez não consiga lidar direito. Uma das coisas que a gente tenta fazer é melhorar ao máximo a comunicação dentro da empresa, da instituição, né? A comunicação ela é dada de várias formas, né? Então, uma é essa forma hierárquica, né? Que é impossível todo mundo falar com todo mundo, então, de uma forma de organizar é hierarquizar e funciona. Mas a comunicação nem sempre é perfeita, mas é uma forma boa. Uma forma que é muito importante que a gente costuma fazer é, uma vez por semana, tem uma reunião desse jeito que a gente está fazendo aqui, via Zoom, em que tem centenas de pessoas na reunião. Então, é uma meia horinha por semana que a gente põe todo mundo na mesma linha e existe uma comunicação única e direcionada. Então,
nós fazemos como se fosse quase que um jornal, que é o que aconteceu na semana passada, quais são as metas que precisam ser batidas e o que que vai acontecer na semana que vem. Então, a gente sempre está conversando com a turma dos principais objetivos e problemas que existem que muitas vezes precisam ser compartilhados entre todos. A gente usa esses momentos para dar uma alinhada nessas reuniões. Então, reuniões gerais e reuniões específicas. E vira e mexe e participando das reuniões, não interessa de qual é talvez a área, mas é sempre dar um ponto de vista do que você faria se você estivesse nessa área. Crises são coisas que são difíceis de prever, mas uma coisa que é importante é a atitude quando ela acontece. Crises que, por exemplo, são imprevisíveis, então a gente teve uma aqui da Covid, há alguns anos atrás. Era previsível? Difícil. Eu lembro bem, eu lembro que em novembro, dezembro, eu tinha escutado falar de um vírus que estava na China. Aí, de repente, esse vírus chegou no Brasil. Aí rolou o carnaval, para tudo, parou tudo. Aí, em março, para tudo, não teve mais nada. Tá, e daí? O que que a gente faz? Então, eu lembro bem da situação. Primeiro, calma. Então, acho que uma das coisas que preocupou, eu não sei se era por influência do The Walking Dead, né? O pessoal achava que era um ataque zumbi, que era o fim do mundo, que a humanidade ia acabar. Você fala, não, calma, não vai acabar. Então, seguimos os protocolos de segurança, coisa e tal. No nosso caso, como a gente trabalha com educação à distância, foi relativamente fácil. Cada um pegou seu notebook, foi para casa. Por sorte, ferramentas como essa já estavam desenvolvidas e a gente conseguiu fazer uma comunicação e as operações começaram a trabalhar, a funcionar. Então, para a gente foi um trabalho difícil, mas acho que o principal trabalho que a gente fez foi calma. Se todo mundo entrar em pânico, a operação quebra. Então, tá todo mundo em casa seguro? Tá. Todo mundo calmo, não vai acabar o mundo, as operações vão continuar funcionando, todo mundo trabalhando das suas casas e vamos fazer isso aqui funcionar. Então, manter a calma. Qualquer decisão que a gente tomar desesperado, com raiva ou eufórico, muito provavelmente não vai ser a melhor decisão. Então, e o papel do gestor é muito importante nisso, porque se o gestor perder a cabeça, acho que o resto da turma também fica numa situação desesperada. Então, a gestão a crise em si é muito difícil de ser prevista, mas a atitude quando ela acontece tem que ser tem que ser muito bem feita. Caso contrário, realmente a instituição afunda. Você falou assim, como é que a gente faz para não parar as operações? Esse foi um exemplo, mas antes, mais no início do PSEG, eu lembro uma situação que foi icônica para mim. Numa segunda-feira de manhã, os estúdios ficavam do lado da nossa sala de operação. Eu fui entrar no PSEG e vi uma água escorrendo por debaixo da porta. Que é isso, né? Quando eu abri a porta, estava toda a sala, o estúdio, inundado, cheio de água. Nós, na época, estávamos num prédio e é, tinha acabado a água no prédio na sexta-feira, se não me engano, e a moça da limpeza do andar de cima tinha deixado a torneira aberta com o pano em cima do ralo. Então ficou sexta-noite, sábado e domingo, com água escorrendo pela pia, torneira totalmente aberta, escorreu tudo para baixo e boa parte dos nossos equipamentos foi molhado. E daí o que aconteceu? Todo mundo pegou o rodo, tirou a água,
Pegamos os equipamentos, olhamos o que dava para salvar e tinha aula ao vivo aquela noite. Tá. Então, a primeira atitude foi cancelar a aula. Então, nós cancelamos a aula da semana. E daí o que aconteceu? Foi lá, secou os equipamentos, alugou o que precisava, deu um tapa no estúdio porque tinha descolado todo o piso, tinha destruído tudo. E daí foi sem piso, sem nada, montou do jeito que deu, fez o que dava de ligação e na segunda-feira da semana seguinte voltou a operação. E todo mundo pôs a mão na massa, todo mundo comprometido, todo mundo trabalhando duro para aquilo funcionar. Então, era uma época que o PC já era menor. Então, assim, inclusive eu estraguei meu sapato porque eu peguei o rodo e fui tirando água, entendeu? Porque não tinha jeito, era o que dava para fazer na época. O time era pequeno e era mão na massa e fizemos acontecer. E em uma semana, as aulas retornaram. Então, com o time pequeno e com o time grande, é a mesma coisa. Se a gente chegasse, botasse a mão na cabeça, ficasse desesperado e falasse, nossa, agora acabou tudo, não tem o que fazer. Agora, outra é esfria a cabeça, pessoal, mão na massa, vamos fazer esse negócio funcionar. E calma. Passo um, comunica aos alunos. Passo dois, vamos correr para ver o que dá para fazer. Passo três, vamos montar. Passo quatro, vamos botar a operação de pé de novo. E perder a cabeça nesses momentos é muito difícil. Crise financeira é a mais difícil, sabe por quê? Porque às vezes na crise financeira você precisa fazer coisas que são ruins. Por exemplo, para você fazer o ajuste entre receita e custo, infelizmente, um dos maiores custos de todas as empresas é trabalho, mão de obra. E é a decisão mais difícil que você tem que fazer. Quem que eu vou ter que demitir? Não é uma situação agradável e nem fácil. Na hora que a empresa está crescendo, você está contratando, é uma maravilha. Pô, mas na hora que o negócio começa a se desestruturar e você precisa fazer os ajustes, aí é a época difícil. Então, tem que contar com um bom RH para que você consiga tomar as melhores decisões de como é que você vai fazer esse ajuste. Lógico. E daí quem fica é o ajuste geral de tudo. Pessoal, vamos fechar todos os ralos que estão escapando recursos aqui, e se não, você não tiver o comprometimento de todos, as coisas continuam vazando, mesmo que seja numa escala menor, mas a comunicação é fundamental. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa começar a ver também é o comprometimento e o compromisso. Porque se as pessoas que estão trabalhando com você são aquelas pessoas que estão ali só para fazer o que tem que ser feito, pegar e zarpar, é uma coisa. Agora, se o seu time ele é um time que está contigo, se você criou essa empatia para que eles também vistam literalmente a camisa para fazer as coisas acontecerem, com certeza o seu resultado e a superação da crise, ela tem outra velocidade. Porque realmente a pessoa percebe, quanto mais rápido a gente resolver esse negócio, mais rápido as coisas começam a dar certo. Então o, durante o pós-crise é que precisa ser trabalhado para que isso funcione bem. Olha, quantas experiências ricas, e eu digo assim, profundas que você traz, Daniel. Uma comunicação clara, uma comunicação transparente, uma comunicação em que todas as pessoas estejam envolvidas. Uma fala aqui do Daniel importantíssima é atitude, e vamos entender, quando o Daniel menciona, eu peguei o rodo e também ajudei a tirar a água daquela experiência, é a liderança dando o exemplo. Se a liderança é a primeira pessoa cujo comportamento é, ou ela não está, não sabe lidar com uma crise, ou ela vai ficar muito ansiosa, ou vai deixar a equipe muito ansiosa, ela vai passar isso para a equipe. Então não adianta querer que a equipe
tem atitude se a própria liderança não tem atitude. Então, olha na fala do Daniel, uma comunicação transparente, uma comunicação que todos entendem a crise, uma atitude, aqui atitude de dono mesmo, todos ali envolvidos no processo para resolver aquela crise, para entender o problema. E muito interessante aqui na fala final dessa parte do nosso MesaCast, em que o Daniel traz a questão da crise financeira, que é entender exatamente esses recursos, como é que a gente vai liderar e trabalhar os recursos que a gente tem numa crise financeira e trabalhar também com o RH, trabalhar junto com o RH e efetivo. Nossa, Daniel, falei com vocês, pessoal. Preparem-se que, olha, é muita riqueza de informação. Preparem-se. E pegando esse gancho, quando você fala, Daniel, da questão da comunicação, a questão de atitude do dono, você falou atitude, eu estou usando a palavra dono, não foi a sua palavra, mas é atitude mesmo. Pensando nessas competências, inclusive, eu sempre trago aqui, quando a gente fala em gestão de crise, resiliência organizacional, são algumas competências que as equipes vão precisar desenvolver, se ainda não tem aprimorada, a gente está falando flexibilidade, adaptabilidade, saber resolver problemas complexos, você trouxe aí o seu exemplo, compartilhar informações de forma sistemática, autonomia, enfim, saber tomar decisões assertivas, ter uma capacidade de julgamento, de decisão, e com base aí na sua larga experiência como CEO de uma importante instituição de ensino, inclusive esses dados que você traz aí, como é que as lideranças hoje podem fomentar um ambiente em que as pessoas possam falar, possam questionar o status quo, consigam ter essa comunicação sistemática, pensem de forma inovadora, para até mesmo que se antecipem a possíveis crises. Na verdade, é como é que as lideranças ajudam as suas equipes a fazerem ou se anteciparem a uma gestão de crise, a uma gestão, a uma crise, a uma vulnerabilidade específica que pode parar uma produção e ajudar, sim, a levar a organização para um outro patamar. Como é que as lideranças podem fomentar esse diálogo? Você falou aí que quando você faz as reuniões com as equipes, mais de 100 pessoas participam via Zoom e em várias áreas. Como é que as lideranças podem fazer isso de forma sistemática, ajudando as pessoas a serem mais questionadoras, Daniel? Eu acho que o fundamental é, é uma coisa bem antiga, que chama respeito. E eu não estou falando um respeito de medo, mas estou falando um respeito de saber colocar as questões sem agressão, sabe? Uma vez que a gente sai, ou entra num nível racional de, ó, existe um problema, eu queria entender o porquê para eu tentar ajudar numa solução. Se isso é feito de uma forma equilibrada, nossa, vai super bem. Então, acho que o ponto-chave chama respeito. E isso é uma das coisas que a gente percebe que a sociedade ela tá perdendo. Não sei se é pelo advento da tela do celular, né, que hoje em dia o pessoal é muito crítico, né, e coloca críticas extremamente pesadas por escrito em determinadas, sei lá, né, seja em redes sociais, seja em comentários de produtos, a gente percebe que existe uma acidez grande ali nos comentários, né? Mas se isso se é transposto para um relacionamento pessoal, realmente o relacionamento acaba. Mas se as coisas forem tratadas com respeito, de forma objetiva, mostrando a boa vontade, pô, isso é um ciclo virtuoso. Agora, à medida que a gente entra nesse alfinetadas e provocações sabe, aumentar o tom de voz, realmente você não vai chegar em lugar nenhum. Então, a preocupação que a gente tem de, legal, você tem liberdade, eu acho que é importante ter liberdade. Por outro lado, é preciso ter respeito. Respeito e responsabilidade. Então, se você consegue manter uma linha de diálogo racional, é perfeito. Então, para resolver crises e problemas, se você está no meio de uma feira livre, numa gritaria e cada um querendo vender, sabe, ou gritar mais alto que o outro, é difícil de você chegar numa conclusão. Mas se
Se existe um diálogo e existe respeito, existe equilíbrio e existe a boa vontade de todo mundo, vai. Então, não diria nem assim, não dá para antecipar a crise, mas você pode estar preparado para a crise. Estar preparado para a crise é justamente ter um time engajado. Não é fácil, e isso não é natural. Tá? Então, isso tem que estar claro que não é um movimento natural. Isso é um movimento forçado. A gente percebe que os tempos mudaram, a sociedade mudou, e aquilo que antes vinha de casa não vem mais. Então, a empresa está tendo que suprir uma série de deficiências que estão vindo desde a formação familiar ou até da própria formação das escolas, para que exista esse preparo para as crises, que é o quê? Equilíbrio, respeito, diálogo, isso de uma forma muito civilizada. Eu acho que o mais importante, o mais difícil é as instituições, as corporações têm que assumir responsabilidades que antigamente não era necessário. Mas quem não estiver preparado para isso, dificilmente vai estar preparado para superar rapidamente uma crise. Então, eu acho que é uma coisa crucial. As empresas estão assumindo papéis e responsabilidades que antigamente a sociedade e a escola supriam. E hoje não estão suprindo mais. Nossa, pessoal, para as lideranças que estão nos assistindo, olha só quantas experiências que o Daniel está trazendo para nós, que é importante a gente pensar, vocês que são líderes estão aí hoje em cargos de liderança, diretores, gestores, coordenadores, olha quanta informação. O Daniel entra com a palavra respeito e hoje fala-se muito da segurança psicológica, e segurança psicológica, tem muita gente que acha que segurança psicológica, eu estou aqui, eu posso falar qualquer coisa. Não é falar qualquer coisa, é falar com respeito. Eu tenho que fomentar, as lideranças precisam fomentar, sim, um ambiente que as pessoas possam falar, questionar o seu status quo, mas com respeito. Essa palavra é fundamental, não é falar qualquer coisa. E o Daniel traz uma informação importantíssima, e isso, para vocês que são líderes hoje, o papel, sim, da organização em trabalhar equipes que vão entrar na empresa de vocês que não têm esse comportamento, essa atitude, essa característica. Então, a empresa vai precisar trabalhar com essas equipes exatamente o respeito, a atitude, o comportamento, justamente para que essas pessoas entendam os valores da organização em que estão. Então, olha, é importante a gente pensar, essa fala do Daniel é extremamente profunda e importante, pessoal. Vocês que são líderes hoje, quem são as minhas equipes? Quais são os comportamentos que elas estão trazendo de fora e que não compactuam com os valores da minha organização? E como eu posso dar uma base para as minhas equipes? Nossa, Daniel, fantástico. Isso aí para a gente pensar, eu digo deixar aquela semente que a gente vai pensar por semanas. E aí, pensando com relação, e aí trazendo agora, a gente está falando de pessoas, comportamentos, atitudes, e eu queria além de abordar a questão da pessoa, do comportamento, da atitude, e voltando à questão da gestão de crises, eu queria trazer um dado que foi abordado agora no último relatório do Fórum Econômico Mundial. Inclusive, é um dado até controverso, porque vai entrar aqui a tecnologia, eu quero entrar um pouquinho no assunto da tecnologia. O Fórum Econômico Mundial, no relatório Futuro do Trabalho, ela publicou uma informação em 2020 e agora nesse relatório, o último relatório de 2023, ela publicou uma informação diferente. Em 2020, ela disse que falando em automação, falando em gerenciar crises, ela informou que até 2025, no relatório de 2020, até 2025, quase metade das tarefas seriam automatizadas. Então, a gente teria 50-50. Agora, nesse relatório de 2023, ela diz que não,
que não. Esse relatório traz que a gente está falando 34, 66. 34% das atividades estão sendo automatizadas e 66% estão sendo realizadas pelas pessoas. Mas esse percentual não é o interessante aqui. O foco aqui que eu quero trazer é o seguinte: o Fórum Econômico, com esses dados, ela acabou trazendo uma informação que ela não tinha, começou a aparecer agora, que, olha só que interessante, a tecnologia, os algoritmos, a inteligência artificial acabou aumentando o desempenho humano, ao invés de gerar uma automação por si só. Então, as tecnologias acabaram fazendo com que as pessoas trabalhassem, entendessem essa tecnologia. Nesse sentido, e eu sei, Daniel, que você tem uma larga experiência em tecnologia também, tecnologia e gestão, como é que a gente usa as inúmeras tecnologias disponíveis hoje para fazer uma gestão de crise, entendendo que as pessoas hoje estão trabalhando a tecnologia, estão aumentando o seu desempenho com essa tecnologia, claro, de acordo com os dados aí do Fórum Econômico Mundial. A tecnologia é um movimento que não tem volta, tá? Não adianta lutar contra. Então, é uma ferramenta fantástica aí que a gente tem para utilizar. A gente não precisa. O pessoal pensa muito, inteligência artificial e não sei o quê. Tudo bem. Mas você pega próprias ferramentas como o celular. Hoje você trabalha o tempo todo, bem ou mal, você recebe uma mensagem, devolve a mensagem, e isso acaba aumentando a produtividade, porque era muita coisa que surge na sua cabeça e você precisa compartilhar, você já compartilha imediatamente. Coisa que muitas vezes, não, eu vou deixar para amanhã. E amanhã você já esqueceu. Então, a produtividade do trabalho, ela acontece porque você tem meios e fontes hoje diversas para compartilhar ideias e compartilhar respostas. Então, isso agiliza muito as tomadas de decisão e os processos. Então, é inevitável. Existe aí uma preocupação enorme de, não, a tecnologia vai tirar empregos. Isso aconteceu na Revolução Industrial, isso vai acontecer sempre, tá? O que que a gente precisa fazer? A gente precisa estar preparado para que a gente consiga usar bem essa tecnologia. O que é curioso é que a todo momento eu tenho conversado com as pessoas que, pelo menos é um movimento que tem aqui na cidade de Piracicaba, né? A gente percebe que existem vagas em aberto e pessoas passando fome. Aí fala assim, gente, tem alguma coisa no meio dessa história que não está funcionando. Então, por que tem pessoas passando fome se eu tenho vagas em aberto? Então, em tese, as pessoas trabalham, recebem dinheiro, têm dignidade, certo? Conseguem comprar comida para sobreviver, mas a conta não está fechando. Então, esse é um reflexo aí que eu acho que a gente precisa começar a pensar, tá, como é que eu vou fazer para tirar as pessoas da miséria de forma digna, certo? Com um trabalho que seja decente e que ela consiga sobreviver, né? Porque essa separação, ela tá acontecendo em todos os níveis, tá? Mas vagas do que de tecnologia altamente complexas? Não, são vagas relativamente simples. E as conexões não estão acontecendo. O medo aí do pessoal, nossa, a IA veio para acabar com os empregos. A ideia não é essa, você está criando outros trabalhos, né? A forma de trabalhar, ela muda com o tempo, né? Mas faz com que os processos fiquem mais eficientes. Mas eu vou contar uma coisa que eu achei muito interessante. Eu tive a oportunidade de viajar para o Japão, no começo do ano. E o Japão é um país muito interessante, assim, um país muito interessante. E daí tem um serviço lá que é assim, como você viaja lá e usa muito transporte público, porque o brasileiro não consegue alugar carro lá porque a nossa carta não vale lá. Você leva malas grandes. E para você transportar malas grandes no transporte público, trem, ônibus, é ruim. Então eles têm um serviço lá que você está num hotel,
e eles transportam sua mala grande para um outro hotel. Aí você fica só com a mala pequena. E daí, por incrível que pareça, esse trabalho é feito, sabe como? Fazia muito tempo que eu não via. Papel carbono. Você chega lá, um atendente conversa com você e fala assim: para onde você vai? Eu vou para tal hotel. Ela anota o hotel, anota seu nome, anota tudo em 3 vias, liga para o hotel, a sua reserva tá certa, a sua reserva tá tudo certo. Daí ela destaca, te dá uma via, ela fica com uma via e outra via ela põe na mala. E em 24 horas tá no hotel. Ele fala assim: só não vai estar em caso de terremoto, maremoto ou coisas assim que fujam totalmente da. Mas caso contrário, sua mala está em 24 horas no hotel que for no Japão. E é feito na mão. E a grande pergunta é: mas por que é feito? Podia ser feito via sistema, não podia? Por que é feito na mão? Bom, aquela pessoa que está te atendendo, ela é alfabetizada, ela está prestando atenção naquilo que você está falando, ela está comprometida naquilo que ela está entregando, e a confiabilidade naquela pessoa, ela é alta. Então, funciona. Se funciona, para que que eu vou mudar? Aquela pessoa está lá, ela está empregada e ela faz uma coisa que uma máquina poderia fazer? Poderia. Mas ali ela está fazendo o trabalho dela. E por outro lado, você vai em restaurantes que você não vê pessoas. Aliás, se você não vai com guia, eu não conseguia nem comer naquele restaurante. É, mas esse negócio de tá funcionando, tem pessoas, para que mudar? E funciona. Então, acho que é um bom exemplo de muitas vezes não é necessário se trocar pessoas por tecnologia se aquele negócio está funcionando bem. A não ser que alguém venha com uma solução ultra revolucionária, mas funciona. Então, nem tudo a tecnologia vai substituir. Relacionamento humano ainda é fundamental. Então, se a tecnologia nos ajudar a melhorar a produtividade, a assertividade, vai ser excelente. Por outro lado, tem coisas que só um humano faz por outro. E eu acho que isso aí não vai mudar tão rápido, né? Eu não sei como é que vão virar os androides daqui para frente, mas por enquanto um ser humano gosta de conversar com outro ser humano, né? Ainda bem, né, Daniel? Ainda, ainda bem, ainda bem. Olha só que interessante na sua fala. Esse exemplo do Japão, eu acho que cai como uma luva nesse nosso debate aí com relação à tecnologia, ao comportamento humano, cai como uma luva. E assim, é muito interessante essa fala, que às vezes a gente não percebe. Uma pessoa está falando, a gente não percebe, mas a gente nota na sua fala uma fala muito humanizada. A gente fala muito hoje em humanização da gestão. O que que é isso? Quando você inicia isso, respondendo essa questão, você fala primeiro que essas duas situações não batem, né? Uma pessoa passando fome e o emprego ali. Então, um tem que conversar com o outro. Então, isso já é uma fala muito humanizada. As organizações e as lideranças que estão nos assistindo precisam ter essa preocupação. Não é porque minha empresa está indo bem, a gente tem que ter um olhar para isso. Na minha cidade, tem uma pessoa passando fome, isso é grave. E aí é muito interessante dessa sua fala, dessa humanização da gestão. E quando você traz, Daniel, esse exemplo do Japão, e que no início você foi contando, nossa, papel carbono, isso aí eu me lembro isso lá da década de 80. E você disse, mas funciona. E aí eu vou trocar um humano por uma pessoa que está trabalhando de forma correta e sempre funcionou. E aí você usou uma palavra que é confiabilidade. Inclusive, a confiabilidade é uma competência que o Fórum Econômico vem trazendo e trouxe agora nesse último relatório dizendo confiabilidade, confiabilidade humana, confiabilidade dos detalhes. A gente precisa ver isso nos serviços. E tem essa excelência muito operacional hoje. Quem disse que uma máquina vai dar isso em excelência operacional? Quando tem uma crise mesmo, é o humano ali juntos extraindo o melhor de cada um para tratar essa crise. Nossa, Daniel, fantástico, fantástico esses exemplos que você trouxe. Eu já estou ficando triste aí. Ai, olha, estamos indo para a nossa parte final do MesaCast. Essa é a
parte que eu não gosto, é a parte final, mas quanta riqueza. E as lideranças que estão nos assistindo, eu tenho certeza absoluta que vocês vão sair daqui. Alguns saem transformados, outros saem com uma semente a ser pensada. Levem isso para a realidade de vocês, que são informações muito ricas para a gente pensar. E, Daniel, pensando aqui, eu queria já inicialmente agradecer imensa. Foi uma honra escutá-lo. Eu queria agradecer muito a você por toda a sua experiência que você traz para nós. Se for possível, eu queria que você trouxesse, como últimas palavras aqui do nosso MesaCast, uma mensagem para as lideranças que estão nos assistindo, sobretudo quanto, acho que é toda essa fala aí que você trouxe, essa atitude, esse respeito, como é que a gente trabalha com as nossas equipes esse gerenciamento das crises. Olha, eu acho uma das coisas que o meu orientador de doutorado que trabalha aqui comigo, inclusive, o professor Shirota, sempre fala você quer descobrir ou ter uma inovação ou ver algo novo, abra um livro antigo. E na gestão, não é muito diferente. O que eu tenho falado aqui são coisas antigas, tá, gente? Respeito, confiabilidade, honra, certo? Essa lealdade, são coisas antigas. Eu acho que o que a gente tem que fazer agora é uma releitura. Tá? Muitos desses conceitos, eles foram mal utilizados durante o tempo e o pessoal acabou relegando eles. E eu acho que fazer uma releitura disso faz com que o nosso sistema fique mais simples, porque à medida que a gente tenha pessoas que tenham esses conceitos bem claros na cabeça, as corporações elas funcionam de forma mais ágil, com menos papel, com menos assinaturas e compromissos. Agora, o difícil é como fazer com que isso funcione. Como eu falei, não está vindo mais de fábrica. As corporações elas vão ter que começar a trabalhar esses conceitos se elas quiserem ter esse tipo de diferencial. Então, realmente, às vezes é voltar um pouco no tempo, pegar aqueles conceitos que foram esquecidos e entender o porquê que eles foram relegados, fazer uma releitura e reaplicá-los. Eu acho que são coisas que vão fazer aí, ou fazem a diferença. Porque se as pessoas tiverem essas características, muitas vezes os processos ficam muito mais ágeis, mas muito mais ágeis. Mas não vem mais de fábrica, então vai ter que ser investido. Então, acho que a ideia é trazer aí um desafio, né, para a gente começar a repensar nessa nova realidade que a gente vai começar a viver daqui para frente, né? Nossa, Daniel, só tenho a agradecer. Olha que só que interessante, a gente fala de tanta tecnologia, tanta inteligência artificial, tanta coisa acontecendo, e na fala do Daniel é exatamente isso. A gente tem que pensar, o principal é a base de tudo. É o respeito, é a confiabilidade, é o equilíbrio, é a honra. Nossa, Daniel, deixou aí muita coisa para a gente pensar, muita coisa. Só tenho a agradecer. Foi uma alegria, foi uma honra contar aqui com a sua presença no nosso MesaCast. E já temos, inclusive, para as lideranças que estão nos assistindo, já temos, inclusive, outros MesaCasts gravados. Fique à vontade para acessar, fique à vontade para se aprimorar na fala aí desses grandes líderes, dessas pessoas que têm larga experiência e que estão trazendo para vocês aqui suas histórias, mostrando que liderar não é fácil, mas é possível quando a gente tem atitude, quando a gente tem comportamento, quando a gente quer o melhor para a nossa equipe, para a nossa organização, para a comunidade em que a gente vive. Então, muito obrigada a todos e todas que nos assistiram e espero encontrar vocês em nosso MBA Executivo em Liderança e Gestão. Esse MBA ele foi desenvolvido exatamente é uma combinação de uma teoria avançada com muita prática, que é o que vocês estão vendo aqui nos nossos MesaCasts. Até lá!